Você perdeu. Peraí, deixa eu voltar de novo. Alguém chegou? Você perdeu as duas últimas aulas remotas? Foi isso? Sem ser essa semana passada? Não, perdi os dois primeiros horários de hoje por causa que eu fui tomar vacina. Ah, Eu cheguei entendi. de, eu cheguei de 11 horas, professora, lá. Maria. Chegou bem no final mesmo. Mas porque só vacina tarde, né? Mas então, gente, eu a gente vai revisar, tá certo? Porque já faz um tempinho que a gente viu isso e como é corrido, né? 40 minutos. Então, eu acho que não deu para vocês absorverem muito bem o que a gente viu na última aula de química, porque na semana passada não teve, né? Devido aos cursos que a gente estava fazendo. Então, ficou muito tempo, né? De distância. Aí eu coloquei aqui para a gente dar uma revisadazinha para a gente poder seguir o conteúdo, tá certo? Dá certo para vocês, assim? Ou vocês estão lembrando de tudo? Sim, vocês falando aqui da vacina, né? Mas, Jonas, dá para cadastrar lá na hora, não? Sim, então voltando aqui. Eu estava falando para vocês na última aula que a gente vai começar a estudar o comportamento dos gases, certo? Então, para isso, a gente precisa ter um entendimentozinho de algumas grandezas, para a gente conseguir entender o conteúdo. Então, para isso, a gente precisa saber ter noções de pressão, volume e temperatura. Vocês devem lembrar lá da física, né? O que quer dizer as grandezas físicas, coisas que a gente consegue medir, consegue mensurar, não é? Então, a gente vai estudar essas três grandezas que algumas condições, né, dependendo de algumas condições de pressão, de volume, de temperatura, a gente, os materiais se encontram então no estado gasoso. Aqui eu coloquei para vocês a imagem do experimento de Evangelista Torricelli, que ele fez esse experimento aqui, ó, que consiste numa bacia com mercúrio no estado líquido, certo? E ele preenche esse tubo de mercúrio também, ó. Aqui embaixo, onde está o dedo dele, é aberto e lá em cima é fechado. Deixa eu mais alguém aqui. Então, aqui em cima o tubo é fechado e só é aberto aqui embaixo. Então, o que acontece? Ele usa esse aparato, né? Para quando ele coloca esse bastão dentro aqui do líquido do mercúrio, a coluna desce um pouco, certo? Por causa da. E ela vai entrar em equilíbrio aqui, a coluna de mercúrio vai entrar em equilíbrio com a pressão atmosférica que está ao redor. Vocês podem ver aqui, ó. Pressão é uma grandeza física que expressa a força exercida sobre um corpo por unidade de área. Nos gases, pressão é a força exercida pelo conjunto de partículas que compõem sobre a área do recipiente que os contém. Quando a gente fala em atmosfera, a gente está falando de um conjunto de gases, né? Conjunto de partículas, nitrogênio, oxigênio. E esses gases, essas partículas, em conjunto, elas exercem uma força sobre os corpos que estão aqui na Terra, né? Sobre os objetos, sobre a gente. Elas, por serem partículas que têm massa, então elas estão sujeitas à ação da gravidade, né? Até por isso que a gente tem a nossa atmosfera, são os gases que ficam presos à gravidade terrestre. Então, ela forma a nossa atmosfera. Então, como essas partículas gasosas têm massa, então e estão, né, sujeitas à ação da gravidade, então elas exercem uma força, a força peso, né? Elas exercem a força em objetos, em áreas específicas. Então, força.
aplicada em uma área, a gente tem, então, uma pressão. A gente pode dizer que a nossa atmosfera, na verdade, tudo que executa uma força em uma determinada área, aquilo ali a gente chama de pressão, certo? Eu coloquei agora aqui que a unidade, né, do Sistema Internacional de Força é o Pascal, que é Newton, né, que é a unidade do Sistema Internacional de Força é o Newton, e a unidade do Sistema Internacional de Área é o metro quadrado. Então, Newton sobre metro quadrado é Pascal. Um meme para vocês se divertirem à tarde. E quando vocês lembrarem disso, poder rir, porque agora eu acho que vai estar em falta. Newton, vocês sabem que isso é Newton, né? Newton sobre área é Pascal. Engraçado, não é? Nesses exemplos aqui, eu coloquei para vocês terem uma noção, assim, eu acho uma noção um pouco mais global do que quer dizer pressão. Eu disse para vocês que é uma força aplicada em uma área, mas não sei, para isso fazer talvez um pouco mais de sentido na cabeça de vocês, eu coloquei essa série de imagenzinhas para ver se ajuda mais a ter essa concepção, né? Vamos lá. Aqui a gente tem um carinha aqui, né? Um bonequinho que resolveu furar a parede. Sei lá, ele quer colocar um quadro, alguma coisa. Aí ele resolveu furar a parede. Aí ele usa esses dois, ele pega esses dois objetos. Ele pega ele pensa, né? Vou pegar alguma coisa para furar aqui e resolve pegar um pino desse de boliche. Ele coloca na parede, vai lá e bate. Aí na hora que ele bate, faz até o barulho seco aqui, ó. Tum. E não fura, né? A parede não dá nada, só dá aquele supaco na hora que ele bate o martelo. Aí ele vai lá, pensa mais um pouquinho e resolve procurar um outro objeto para tentar. Aí ele encontra esse outro objeto aqui, né, mais conhecido como prego. Aí ele encontra ele, vai lá, dá uma martelada e fura. Para ver até comemora. Uhul! Então agora eu quero perguntar para vocês, por que vocês acham que ele furou com o prego e não furou com um pino de boliche? O que vocês acham? Ninguém? Vocês lembram da definição de pressão? Tô dizendo aí, Cauê, o prego é mais fino. Não sei colocar nas palavras certas. Porque com o pino a área de impacto era maior. A espessura do prego. Sim. Vocês foram exatamente no ponto. Quando o Cauê fala aí, porque o pino, a área de impacto era maior, exatamente, ó, a espessura aqui, ó. Olha a área de contato. Tá vendo? O tamanho comparado com a do martelo, que é só um pontinho de nada. Tá vendo? É só um ponto ali. Enquanto a área de contato aqui do fundo do pino é bem maior. Então, isso influencia. Vamos aqui nesse exemplo, a gente está supondo que esse bonequinho bateu o martelo com a mesma força, tá certo? Ele aplicou a mesma força no martelo. Então, como a área de contato é maior com o pino de boliche, então a pressão cai muito. Quanto menor for a área de contato, quanto mais fininho for a pontinha do prego, vai ser uma força executada numa área muito pequenininha. Então, isso dá uma pressão bem maior e perfura a parede. Não é à toa, né, gente, que
Que o prego tem esse formato, que o parafuso tem aquele formato. Isso tudo é estudado, eles fazem cálculos para ver qual é a melhor anatomia da ferramenta, tudo mais. Tudo isso é de caso pensado, né? Não é à toa, não é do nada. Mas vocês foram em cima, é exatamente por causa disso. Outro exemplo. Aqui, na areia movediça. A gente tem duas situações, duas pessoas diferentes que, por alguma razão, né, entraram na areia movediça e eles estão em lugares diferentes. E um fala, vixe, esse afunda muito rápido, aí esse não. Porque ele acha assim, nessa região aqui tá tranquilo, nem afunda. Enquanto esse aqui tá afundando na areia movediça muito rapidamente. O que vocês acham? Por que essa diferença? Um tá afundando tão rápido enquanto o outro tá lá, só de boa, aproveitando para tirar um cochilo. Vocês têm uma ideia aí do porquê? Tan, 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 tan. A área que o cara tá afundando é menor? Exatamente. Olha só a diferença. Olha essa área aqui de contato. Essa área de contato do cara deitado, olha o tamanho, tá vendo? E do cara em pé. Tá vendo a diferença da área? A área de contato, eu tô falando a área de contato entre o objeto que tá fazendo a força, certo? Porque olha aqui, este cara aqui e este aqui são os que detêm massa, não é? Eles estão sujeitos à força, à aceleração gravitacional, por isso tem a força-peso. Então, eles executam a força-peso nessa área de contato aqui entre as duas superfícies, entre eles e a areia movediça. Então, quanto menor for a área em que se aplica a força, maior vai ser a pressão. Então, ó, a pressão aumenta bastante aqui, nesse caso, a pressão se torna maior porque a área de contato é menor, certo? Então, ele afunda por causa que essa pressão é maior. Enquanto aqui, a pressão está toda distribuída, está toda distribuída, não age em um espaço pequeno, certo? Ela se espalha mais, ela se distribui. Então, isso faz com que ele fique tranquilo ali, afundando bem vagarosamente. Então, em situações dessa no futuro, né, Zu Livre, vai saber se eles encontram uma areia movediça. Fica aí a dica e vocês deitem. Na verdade, a gente não precisa ir nem muito longe para pensar nisso. Basta pensar em como a gente faz para boiar quando a gente vai na piscina. Por exemplo, ninguém tenta boiar lá em pé, igual um doido, né? Quando a gente quer boiar, a gente deita. A gente só fica de boa lá, deitado, e a gente boia. Deixa eu passar o carro aí. Acho que foi. Eu acho que ele tá indo bem devagarzinho, viu? Porque tá ali. Vocês estão ouvindo a música? Igual aquelas mulherzinhas da igreja que cantam. Mas se bem que é mesmo, né? O negócio da procissão. Então vamos lá. Quando a gente vai para a piscina é a mesma coisa, né? Quando a gente quer boiar ou tá ensinando alguém a boiar, a gente fala, deita aqui, né? E segura a pessoa um pouco assim, né? A pessoa fica deitada. Se fosse em pé, a pessoa obviamente não ia conseguir boiar, né? Porque a pressão é maior quando aplicada em uma área pequena. Vocês estão começando a entender esse conceitozinho de pressão, a relação entre a força aplicada e a área de contato? Coloquei mais um exemplo aí para fechar com chave de ouro. Ayrton tá aqui. Você já assistiu a aula, hein? Então você tem que estar com tudo afiado. Lavar um pisão. Ouch! Qual dos dois vocês escolhem? Levar um pisão de alguém com o pé descalço
ou levar um pisão com alguém com salto agulha? Onde vocês acham que a pressão exercida é maior? Esse aí é bem intuitivo, né? Com certeza, levar um pisão com um salto agulha desse, a dor é muito maior, porque a área de contato, olha o tamaninho da área de contato, enquanto aqui é a sola, o pé inteiro, né? Então, aqui a força que a menina executa aqui, a força que ela executa, pode até ser a mesma. Elas podem ter a mesma massa corporal e elas, consequentemente, né, ter aqui a mesma força-peso. Pode ser a mesma força. Porém, só o fato daqui da área de contato ser muito menor, por causa do salto, essa pressão aqui vai ser muito maior do que a pressão aqui. Vai ser bem mais baixa, porque ela tá melhor distribuída, tá certo? Eu vou tirar logo esse marca-texto, porque ficou ruim demais de ver. Aqui a pressão é menor, porque a área de contato é maior, tá vendo? Aqui a pressão é maior, porque a área de contato é bem pequenininha, certo? Bora lá. Este aqui é... Sim, agora, prefiro com o pé descanso. O corretor. Essa tabela, a gente usa ela só para vocês saberem a relação entre as unidades de medida para pressão, certo? A do Sistema Internacional, que eu disse para vocês, que é o equivalente a Newton por metro quadrado, é o Pascal. Então, Pascal é a unidade do SI. E a gente está aqui relacionando as outras duas com ela. As outras duas unidades de medida mais comuns para a gente medir a pressão vai ser o milímetro de mercúrio, que é esse aqui, mmHg, que vocês não sei se lembram, quando a gente falou lá no, acho que foi logo no comecinho das aulas, que a gente falou sobre alguns elementos químicos. Esse aqui é o mercúrio, né? Hg. O símbolo dele na tabela periódica é Hg. Então, a gente tem o milímetro de mercúrio e a gente tem a unidade que chama atmosfera, que vai ser aqui o ATM. Deixa eu só ver que horas são. Ver se a gente avança ou não. Dá certo. Eu quero mostrar para vocês aqui uma imagem que eu esqueci de colocar aqui no slide. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Para ficar melhor. Peraí. Achei. Tá aqui. Então, vou colocar só aqui no slide para vocês verem. Porque lá no quadro eu faço uns desenhos meio doido. Mas é melhor. Já que aqui a gente está no remoto, é melhor vocês verem. Peraí, eu acho que vai parar aí a apresentação para vocês agora esse. Só para a gente fazer aqui uma... Pronto. Altos desenhos. Deixa eu colocar aqui de volta agora. Pronto. Estão vendo agora? Já apareceu? Apareceu. Show. Aí, ó. A gente tem aqui o nível do mar
né? O nível do mar, que aqui montanhas e tudo mais. Então, veja só, a atmosfera é o conjunto de gases, né? O conjunto de gases que estão presos na nossa gravidade. Então, veja só, como esses gases têm massa, então quanto mais gases tiver, maior vai ser o peso, né? Maior vai ser a força-peso aplicada naquela região. Então, ó, lá em cima das montanhas, olha o tamaninho da coluna de ar, tá vendo? Comparado com a coluna de ar que tem até o nível da água, tá vendo? Então, aqui, ó, nesse espaço, a gente vai ter uma massa de gases muito menor do que nesta outra região. Olha o tanto, o tamanho da coluna de ar que tem daqui do nível do mar até lá em cima, no topo da atmosfera. Então, veja só. Aqui já diz bem claramente, ó. Menor quantidade de ar, porque aqui, ó, a gente tem uma menor quantidade de ar, então a gente tem menos peso. Por causa disso, menos peso, né? Uma força menor, então a gente vai ter uma pressão atmosférica menor. Então, ali em cima, em regiões muito altas, a gente tem uma pressão atmosférica baixa. Enquanto em regiões já no nível do mar, tá vendo? Em regiões no nível do mar, a gente tem mais quantidade de ar, por isso, mais peso. Então, como a força é maior, a gente vai ter uma pressão atmosférica maior, certo? Então, ó, isso é uma informação para vocês que vai estar, inclusive, na lista de exercício, perguntando sobre isso. Que quanto maior for a altitude, menor será a pressão atmosférica. Lembrando que pressão atmosférica é a pressão do conjunto de gases da nossa atmosfera, né não? Então, vocês entenderam isso aí? Que quanto mais alto a gente tá, menor é a força atmosférica por causa da quantidade de gases que tem? Conseguiram entender essa parte? Quanto mais alto, menos. Exatamente, Ayrton. Cauê também. Foi o Cauê que disse. Fossas das Marianas. Ah, é verdade, bem lembrado, Ayrton, porque isso a gente está falando aqui de nível acima do mar, né? A gente está falando de nível acima do mar. O mais baixo que vai ter, né? O nível mais baixo vai ser o nível das águas. Agora, conforme a gente vai afundando no mar, a gente vai afundando nos rios, lagos não tanto, né? Mas quando a gente vai afundando quanto mais coluna de água tiver acima da gente, essa pressão aumenta ainda mais, certo? Aí a Fossas das Marianas, que é o fosso mais fundo que tem no mar, que é a região mais profunda que a gente conhece, né? Então, a pressão lá é absurda, porque tem toda a coluna de ar em cima do mar e ainda tem toda a coluna de água até chegar lá embaixo. Uma pressão descomunal que sabe-se lá o que tipo de criatura aguenta esse tipo de pressão, né? E para deixar aqui a informação, no nível do mar, aqui no nível do mar, no nível do mar, a gente chama aqui, ó, P0. A pressão atmosférica no nível do mar, ela vale 1 atm, que é uma atmosfera, tá certo? Vou deixar aqui, porque eu vou mandar esse slide para vocês. E nas Fossas das Marianas para encontrar os homens peixe. Vixe, não. Certeza que. Quer dizer, certeza eu não tenho, né? Mas mamíferos e tal, num ambiente com tamanha pressão é difícil, né? A gente precisa respirar, não dá nem para subir, para pegar ar assim, né? É muito fundo. Então, ó, vamos responder esses exercícios. Bora lá.
Esse não que a gente... Deixa eu pular aqui, porque falta pouco tempo da aula. É desejado produzir uma grande pressão sobre uma placa metálica para que ela possa ser perfurada por um prego. Então, veja só, a gente tem uma placa metálica aqui, ó, uma placa metálica, que a gente quer furar ela, certo? Para isso, a gente tem um prego comum, certo? Só que a gente não está conseguindo furar. Então, para a gente conseguir fazer essa perfuração, a gente deve fazer o quê? A gente deve diminuir a densidade do prego, ou vocês acham que a gente deve aumentar a área de contato do prego com a placa metálica? Aumentar a pontinha dele, sabe? Deixar ela mais grossa, a pontinha do prego. Vocês acham que o contrário, a gente deve diminuir a área de contato do prego com a placa metálica, deixar aquela pontinha mais fininha ainda. A gente deve diminuir a força aplicada sobre o prego. Se a gente estava fazendo uma força, a gente deve tentar mais leve para ver se consegue furar. Ou você acha que a gente deve aumentar o volume do prego? Tipo, pegar um prego maior ou mais grosso? O que vocês acham? Nossa, vim aqui para o chat, todo mundo já está no C. Exato. É a letra C. Porque a pressão, para a gente aumentar a pressão, se ela depende da força e da área, se a gente diminuir essa área, né? Diminuir essa área de contato, a gente vai aumentar a pressão. E com isso a gente consegue perfurar a placa metálica. É isso mesmo. É a letra C. Deixa eu só passar aqui. Eu sei que eles estão muito ansiosos para resolver exercícios, mas o tempo tá bem curto. Vamos lá. Uma força de 200 newtons é aplicada sobre uma área de 0,05 metros quadrados. A pressão exercida sobre essa área é igual a quantos pascals? Então, vamos lá. Vocês lembram que pressão é igual a força aplicada sobre uma área, né? Então, a força aplicada sobre essa área é de 200 newtons. E a área em questão, ela mede 0,05 metros quadrados. Então, para isso, a gente divide aqui, né? Faz 200 dividido por 0,05. Então, aqui, vou mostrar para vocês um jeito mais rápido de calcular aqui. A gente faz 200 dividido, 200 aqui dividido por 5, que vai dar 40, né? 40. E a gente coloca esses dois zeros aqui na frente, que faltou aqui na frente. Então, nosso resultado vai ser de 4.000 pascals, né? Pascals. Só que aqui nas nossas alternativas, a gente não tem essa opção. Tem, mas não com essa notação, né? A notação que tem ali nas alternativas é diferente. Isso aqui, a gente vai trocar o 1.000 pela sua potência equivalente, que é 10 elevado a 3. Então, o resultado... Professora, Oi. então isso aí ficou tipo numeração científica. Notação científica, exatamente. Ele colocou em notação científica. É exatamente esse o ponto. Ah, vocês já viram notação científica, né? Em física, por isso que eu não usei o termo, porque achei que vocês não sabiam, mas é mesmo. Então, a gente tira o 1.000 pela sua potência, né? Então, dá 4 vezes 10 elevado a 3. E esse é o resultado dessa pressão exercida aqui. Eu quero responder essa com vocês. Veja só. A cada 10 metros de profundidade de água, aumenta-se aproximadamente 1 atm. Após mergulhar em um lago com 20 metros de profundidade, o mergulhador estará sujeito a uma pressão em milímetro de mercúrio igual a quanto? Então, veja só, ele dá a relação aqui, né? Ele diz que 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. Já deu para a gente converter. Então, olha só. A gente tem a nossa atmosfera lá em cima, né? A gente vai ter a coluna toda de ar até o nível da água. Deixa eu até mudar de corzinho aqui, né? Para ficar mais bonitinho. Então, ó,
A gente tem aqui ó, o nível do mar, né? Então, aqui toda essa coluna de ar mede 1 atm, não é? Que eu disse para vocês que é 1 atm no nível do mar. Então, até aqui a gente tem 1 atm. Aí, nesse problema, ele diz que a cada 10 metros vai aumentar mais 1 atm. E ele diz que esse mergulhador, ele mergulha 20 metros de profundidade. Então, veja só. Então, ele vai lá, mergulha os primeiros 10 metros, né? Com isso, essa pressão que já estava aqui em cima vai aumentar mais 1 atm. Aí ele segue descendo. Aí ele desce mais 10 metros. E com isso, esses 2 atms que ele tinha já vai aumentar de mais 1 atm, porque não aumenta 1 a cada 10 metros que ele desce, né? Então, quando ele estiver aqui embaixo, o mergulhador, ó, estiver aqui embaixo, vai estar sobre ele aqui, ó, a pressão do ar, a pressão dos 10 metros de água e depois a pressão dos outros mais 10 metros de água. Então, ó, 1 atm daqui, mais 2 atms da pressão da água. Então, vai estar sobre a cabeça desse mergulhador uma pressão de 3 atms. Vocês estão entendendo até aí? Entendendo. Vocês já estão até respondendo. Vai ter uma pressão de 3 atm. Só que ele não quer em atm, ele quer em milímetro de mercúrio. Só que se 1 atm é 760 milímetros de mercúrio, então 3 atms vai ser 3 vezes isso, né? Então a gente faz 760 milímetros de mercúrio vezes 3, certo? Vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. Com 1 que subiu, 22. Então, vai dar 2.280 milímetros de mercúrio, que é a letra D. Errou! Vamos ver. Vamos ver. Não, esse era o último. Mas a gente bem em cima da hora. Eu vou encerrar aqui, né? Botar o slide final para a gente dar tchau, para eu encerrar a gravação e eu colocar a lista de frequência para vocês. Deixa eu encerrar aqui.